conversa no Lounge nós trouxemos aqui ele que é empresário, um entusiasta da área do marketing, da comunicação e pastor também nas horas vagas. Seja muito bem-vindo aqui para conversar comigo, Igor. Eu esqueci teu sobrenome, cara. Eu tô com outro Igor na cabeça, mas eu não lembro teu sobrenome. Fala, Bibo, beleza? Você pode me E chamar aí? do sobrenome que você quiser, mas o oficial é Thiago ou Medeiros. Fique à vontade, Ah, é que mas esses pode me nomes chamar assim, compostos Bibo. aí, esses nomes compostos me confundem. Ok, eu vou chamar de Igor, que é muito Pode ficar à mais vontade. fácil. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui no Lounge para bater esse papo com a gente. Ah, um prazer enorme toda vez que a gente tem a oportunidade de compartilhar. Eu sou seu fã, né? Você sabe que eu sou seu fã, Oh, que acompanho, isso, mano. acompanho você, seu trabalho. Então, para mim é um prazer poder participar aqui, colaborar de alguma forma com o enriquecimento através do que a gente vai tratar aqui de alguma forma. Poxa, obrigado, valeu pelo carinho. Igor, vou começar então te provocando, porque o tema hoje aqui da nossa conversa, ele é um tema muito sério. Aliás, não tem como a gente produzir um conteúdo para a internet nesses dias e não ser sério, a verdade é essa. E eu quero conversar contigo, Igor, sobre resiliência. É uma palavra nova, em última análise, é uma palavra que começa a ganhar destaque aí no mundo, principalmente no mundo e no universo da psicologia, a partir da década de 90. É um termo emprestado da física, mas é um termo, é uma palavra, é um conceito que é carregada e cheia de significado. E eu queria que tu nos ajudasse a entender um pouco este conceito. E aí a primeira pergunta que eu faria para ti é: o que é resiliência? Como você a entende? Bibo, você tem toda a razão. Nós estamos acostumados há pouco tempo a lidar com essa expressão. Contudo, no pouco tempo de popularidade que essa palavra ganhou, ela de fato tem muita profundidade, né? Então, assim, do ponto de vista conceitual, segundo o dicionário, resiliência é a propriedade que alguns corpos podem apresentar para retornar à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso é muito conceitual, muito físico, muito técnico. Então, cada área de estudo, cada área de atuação da nossa sociedade, da nossa humanidade, acaba aplicando essa ideia conceitual ao seu contexto, né? Então, assim, a gente pode encontrar, por exemplo, na administração, é o que define profissionais que são capazes de se adaptar a mudanças muito drásticas. Na psicologia, define a capacidade de pessoas enfrentarem seus próprios medos e crises existenciais. Você já falou do contexto físico. Então, assim, Oh, sabe deixa eu te interromper, Igor. Deixa eu te interromper, porque eu lembrei de uma definição de resiliência que é a forma mais simples que eu já vi alguém definindo resiliência. Caiu, levanta. é isso. No final das contas, eu acho que flexibilidade acaba facilitando muito o entendimento do significado profundo do que resiliência acaba sendo, né? Assim, é a possibilidade da gente passar por uma tensão muito grande sem que a gente perca ou considerando que a gente tem a habilidade ou a condição de retornar à nossa forma original. Basicamente, o que a ideia da resiliência vai trazer para nós é esse sentido. Uhum. Agora, Igor, a gente aplicando nas questões da nossa vida e a gente fica aqui um pouco no campo das emoções, da espiritualidade. Eu não vou dizer psicologia porque eu acho que você também não é psicólogo, eu também não sou. Né? Ou você é psicólogo também, eu não sei. Não, eu não sou, mas adoro fingir que sou, mas realmente não tenho propriedade para falar em nome E da psicologia. isso é clássico, isso é clássico. Todos nós gostamos, todos nós somos psicólogos nas horas vagas ou em conversas com longos áudios no WhatsApp, não é mesmo? Então, então assim, trazendo um pouco para essa área das emoções, do campo humano, quando a gente fala, né, a gente está usando a definição clássica de resiliência, de você receber uma pressão, ou um exemplo clássico também é o do bambu, né? O bambu, ele vai lá, vem o vento, ele se dobra, quando passa a tempestade, ele volta para o lugar. Mas quando a gente para pensar, cara, na questão das emoções, né? Vamos pensar que nós estamos passando por um problema. Aliás, eu imagino que 90% da população
está passando por problemas nesse momento de pandemia, tirando o dono da Amazon e do Facebook, que estão lucrando horrores nesse momento, né? Ou o pessoal da publicidade, eu não sei como é que tá aí para vocês. Mas, cara, então, o mundo está passando por uma parada muito doida agora. Será que a gente aplicar esse conceito simples de resiliência, e aqui eu não estou dizendo que é simplório, é simples no sentido que ele é básico. A gente quer voltar para o mesmo estado que a gente estava antes? Será que no campo das emoções, Igor, voltar para onde a gente estava antes do problema é um bom negócio? Ou se espera que a gente evolua a partir dessa tempestade que nos aflige? Legal. O Leandro Carnal, o filósofo contemporâneo do Brasil, ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Ele diz assim: mudar é difícil. Não mudar é fatal. Eu acho que isso tem uma profundidade muito interessante naquilo que, na realidade conceitual e do contexto que nós estamos vivendo agora, sabe, Bibo? Porque, assim, a gente quer voltar para o lugar onde a gente estava. Eu acho que, humanamente, nós temos a tendência de voltar para esse lugar comum. A tensão que a vida faz no momento que nós estamos vivendo é justamente o fato da nossa vontade de continuar no nosso lugar comum, no nosso lugar de conforto. A gente chama conceitualmente de zona de conforto, mas a vida não permite que a gente encaixe mais naquele lugar. E por causa disso, nós somos tensionados a continuar sendo as pessoas que somos num contexto que agora é completamente diferente. Então, eu acho que responder sua pergunta do ponto de vista objetivo da nossa humanidade, sim, a gente quer ficar nesse lugar. O problema é que não dá mais. Então, a gente tentar encaixar a realidade da vida que nós vivíamos antes de tudo isso acontecer, num contexto de vida que já é um novo, eu acho que é o grande desafio que vai precisar nos mostrar uma resiliência que acaba sendo difícil, mas não impossível. Não impossível em nenhuma circunstância. Igor, eu gosto muito de cultura pop, sou um consumidor de cultura pop, às vezes sou consumido por ela. E cara, pra mim, eu até queria pedir, eu não sei, eu tô novo aqui, mas eu sou meio abusado mesmo. Pô, será que o nosso querido editor poderia colocar um trechinho? Não sei se você vai lembrar, Igor, mas tem um Rock 6. Eu gosto de toda a série Rock, filme do Sylvester Stallone, tirando o 4, não, o 5. O 5 é desprezível, que é uma briga de rua ridícula, tá? Mas o 4 é muito bom. Inclusive o 4 é relembrado no Creed 2, enfim, fica a dica aí pra você. Mas no 6 nós temos o Balboa já velho, que ainda vai ter uma luta, enfim. E ele tem um discurso clássico, meu irmão, dele com o filho dele na saída do restaurante. Nem eu, nem você, nem ninguém vai bater mais forte do que a vida, né? Então não é o quanto você apanha, mas o quanto você aguenta para seguir em frente. Bem, enfim, se você, querido editor, quiser colocar esse trechinho aí, porque até a dublagem, tá excelente a dublagem. Se você quiser colocar, coloque aí pra galera poder ver. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue.
Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Gente, então, vocês viram cultura pop aí, esse discurso é simplesmente fantástico do Balboa. Na verdade, simboliza até um pouco da vida do Sylvester Stallone, mas vamos deixar a cultura pop pra lá. Igor, na história, né, personagens que de fato existiram, quem vem à sua mente quando você pensa em resiliência? Pessoas que levaram a pancada e se aguentaram, melhoraram, né? Não só ficaram no chão, mas levantaram e levantaram melhores e, consequentemente, acabaram melhorando o mundo. Eu acho que a questão da resiliência não tem necessariamente a ver com o fato de que melhoraram ou não em si mesmos, mas que fizeram do mundo um lugar melhor por causa da sua convicção numa perspectiva de resiliência. Nós temos várias referências da nossa história que poderiam nos ensinar muito com o seu posicionamento numa perspectiva de resiliência. Alguns deles, eu quero começar falando de Martin Luther King, porque ele foi um grande representante de algo que no momento nós estamos vivendo, que tem muito a ver com a luta, né, sobre a igualdade social em todas as perspectivas, né? Ele foi um representante da história americana, era protestante e na sua representatividade ele foi uma voz dos negros em favor da igualdade social. Ele tem uma frase que eu levo para mim ao longo da minha vida inteira. Ele disse assim: se eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda hoje plantaria minha macieira. Se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, hoje eu ainda teria resiliência e esperança em um mundo que, mesmo batendo muito forte contra aquilo que eu creio que seja melhor para mim e para a humanidade, eu vou continuar tendo esperança de chegar nesse lugar onde a gente vai poder ver os frutos do nosso esforço em favor dessa humanidade. Nós temos, por exemplo, o Nelson Mandela, que depois de 30 anos sendo preso, posso até dizer que um preso político por causa da representação daquilo, da filosofia de vida que ele pregava para a sua nação, depois se tornou o presidente da África do Sul. E ele tem uma frase também que eu acho que é muito bacana. Ele diz assim: ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, pelo seu passado ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Então, eu acho que a resiliência é um contexto onde a gente posiciona a natureza de quem nós somos. Então, a resiliência, infelizmente... Peraí. Volta essa frase aí, que agora tu foi meio Paulo Júnior agora. Eu preciso... Se tu lembrar, repete aí, porque achei fantástico. Vou tentar lembrar, não vou lembrar de jeito nenhum, mas esse negócio de falar coisa profunda e lembrar, só o Paulo Júnior consegue. A gente fica tentando imitar ele aqui. Mas o que eu estou querendo dizer, assim, a resiliência em si, ela não define se o resultado é voltar a uma natureza positiva ou uma natureza negativa. O maldoso também pode ser resiliente numa perspectiva de maldade. A pessoa de bem pode ser resiliente numa perspectiva de voltar a um estado de natureza de bondade. Então, eu acredito que referências positivas numa perspectiva de resiliência servem para não só nos mostrar a força que a resiliência tem em nós, mas a natureza que nós precisamos ter em nós, porque eu costumo dizer uma coisa, e você citou muito bem o Paulo Júnior, que é uma grande referência para mim, para você e para todos nós. Ele costuma dizer assim: imagina só uma vida onde a gente tem um Deus que é todo-poderoso, sabe todas as coisas, está em todos os lugares, mas ele é mau. Então, a disposição de nós enxergarmos em Deus um lugar de segurança, um lugar de esperança, e por que não dizer um lugar de resiliência, não tem a ver com o fato de que ele pode todas as coisas, que ele sabe todas as coisas, ou que ele está em todos os lugares. Tem mais a ver com o fato de que ele é bom. Então, a resiliência é uma ferramenta que pode nos ajudar muito a encontrarmos força para exercermos aquilo que nós já temos na nossa natureza. E eu espero que eu esteja falando com um público naturalmente bondoso e cheio de esperança. Bondoso ninguém é, mas eu entendi o ponto que você quer falar. Igor, se eu estou entendendo a linha que você está seguindo,
Propósito tem muito a ver com tudo isso. Ter um propósito, descobrir a finalidade da existência. Porque a sensação que eu tenho é que, aliás, não é a sensação que eu tenho, é o que eu consigo observar, que algumas pessoas apanham da vida. Porque isso é um fato, todo mundo vai apanhar da vida. Aliás, eu imagino que nós aqui que já passamos dos 30, aliás, Igor, você já passou dos 30 também, né? Tá seguindo, é. Olha aí, então nós já apanhamos da vida. Alguns apanham mais, outros apanham menos, mas todo mundo apanha da vida. E algumas pessoas parecem que não conseguem se levantar depois de serem golpeadas pela vida. Elas apanham e elas até simulam uma levantar, mas elas ficam no chão e a gente conhece pessoas assim que apanharam da vida e não conseguiram se levantar. Você acha que o propósito tem a ver com a capacidade que algumas pessoas têm? Ou que nós conseguimos nos levantar? Você acha que o propósito é um grande influencer, para usar o termo aí do YouTube? O propósito é um grande influencer, um grande influenciador para que a gente apanhe e consiga se levantar? Com certeza, Bibo. Veja só, existe um livro que eu, inclusive, recomendo a você e todo mundo que está nos assistindo agora, do Carey Nieuwhof, chamado Imprevisível. Ele vai falar a respeito de alguns desafios que eu e você e todas as pessoas que estão vivas vão precisar passar num contexto onde elas passam por dificuldades. Eu vou tentar ser bem objetivo em algumas características que são desafios que, quando a vida bate na gente, a gente tem que enfrentar para que a gente não fique no chão quando a vida bater para a gente cair. Ele fala que ceticismo, por exemplo, é um grande desafio para quem apanha muito da vida. Todos nós apanhamos, e a tendência é que quanto mais a gente apanha da vida, mais céticos a gente fica a respeito da vida. Então a gente passa a projetar para o futuro as frustrações do fracasso do nosso passado. Então a gente vira meio que aquela hiena daquele desenho que vive pessimista sobre tudo. Ó céus, ó vida, ó tristeza. Isso nunca vai dar certo. O ceticismo começa a nos fazer acreditar que o melhor lugar para a gente estar é no chão mesmo. A vida vai bater, então é melhor eu ficar deitado, porque não vai dar certo se eu me levantar, pelo menos vou ficar cansado, mas vou cair de novo. Ceticismo é um desafio contra a perspectiva de propósito. Outro é o isolamento. A gente apanha tanto da vida que a gente começa a acreditar que a melhor coisa que a gente pode fazer é viver só, é viver na solidão. Um segundo desafio que nós precisamos enfrentar e saber que nós vamos precisar enfrentar no momento onde a vida bate muito na gente, tem a ver com o isolamento. A gente apanha tanto da vida que muitas vezes nós temos a tendência de acreditar que a melhor solução para a nossa vida é a gente se isolar. Não andar mais em comunidade, não ter mais relacionamento com as pessoas, porque é mais fácil, é mais seguro estar sozinho. Existe um romancista francês que diz que o inferno inteiro está contido em uma única palavra, que se chama solidão. Então, esse desafio é um desafio muito complicado da gente ter que enfrentar. O terceiro desafio, de muitos tantos que a gente vai precisar encarar ao longo da nossa vida, tem a ver com o orgulho. O orgulhoso, ele é o cara, não é o cara que não sabe de nada, é o cara que sabe demais. Ele já apanhou tanto, ele já tem tanta experiência na vida, ele já sabe de tanta coisa que para ele a melhor conclusão é não fazer nada. E ele se coloca numa posição que ele é vulnerável a ser humilhado por causa do orgulho dele. Então, qualquer coisa que coloque ele numa posição diferente da posição que ele mesmo se colocou, ele acaba se sentindo humilhado, e quanto mais humilhado o orgulhoso é, mais orgulhoso ele fica. Então, quando você fala sobre propósito, por que eu acredito que propósito é essencialmente a salvação que motiva a pessoa a um contexto de resiliência? Porque o propósito é algo que geralmente está fora de mim mesmo, mas que define quem eu sou a respeito do motivo pelo qual eu existo. Então, faz muito sentido caminhar em direção a um propósito para que a gente não caia nos desafios contra a resiliência, orgulho, ceticismo e entre tantos outros que acabam nos paralisando. A resiliência, ela é uma força motriz, é o motor que nos impulsiona a sairmos desse lugar de conforto, desse lugar comum, desse chão da vida, para que a gente alcance
realmente um propósito específico para nós. Legal, Igor. Você falou em ceticismo, isolamento e orgulho. Qual é a cura para esse mal? Pessoas que apanham tanto, que acabam desenvolvendo uma dessas características, às vezes todas, né? Acabam desenvolvendo tudo. Qual é a cura para isso? Onde, como é que uma pessoa pode achar resiliência? Porque aí o que você fala, se eu estou entendendo bem, é um tipo de resiliência, né? Só que talvez não seja a adequada. Como é que eu curo isso? Porque não dá para eu curar um problema com outro. Onde eu acho o equilíbrio de uma resiliência que não me leve para o orgulho, não me leve para a solidão, não me leve para o ceticismo? Eu acho que existem várias boas e possíveis respostas para isso. A gente está fazendo uma série de mensagens online aqui na nossa comunidade, aqui na cidade de Natal, e nós estamos tendo o privilégio de compartilhar um pouco sobre conhecimento científico de psicologia para a gente aprender a lidar um pouco com esse momento que todos nós estamos vivendo. E nós convidamos uma psicóloga para nos ajudar muito. Ela falou uma coisa nesses últimos dias que para mim marcou bastante. Ela diz, e eu não falo em nome da psicologia, como a gente já falou, mas eu gosto de fingir que sei um pouco sobre psicologia. Ela falou, ela fez a distinção de conceitos de acolhimento e recolhimento. Acolhimento é quando eu consigo receber a realidade de algo que eu preciso lidar com aquilo, seja bom, seja ruim. O recolhimento é quando eu guardo para mim aquele momento e aquele contexto que eu estou vivendo. Acolher a dificuldade é um caminho de saber lidar com as dificuldades e saber superar essas dificuldades. Reconhecer que todos nós vamos sofrer, que todos nós vamos apanhar da vida em algum momento da vida, é uma das formas mais saudáveis de eu saber lidar com a vulnerabilidade, com o problema e com a dificuldade. Quando eu recolho essa informação para mim, quando eu guardo ela dentro para mim, eu acabo fechando as vias de escape que vão me fazer abrir mão desse contexto e perceber que eu não sou aquilo que eu estou vivendo no determinado momento de dificuldade. Uau. Então, eu acho que um dos grandes desafios, e aí eu acho que eu já posso ir para um outro lugar de resposta, eu não sei a crença e a fé das pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero partir do princípio do meu fundamento de fé. Eu acredito que a fé ela é uma das grandes alternativas para que a gente consiga encontrar fora de nós mesmos uma esperança que nos motive a sair do lugar onde eu e você podemos estar e que seja um lugar de muita dificuldade, né? Existe um texto na Bíblia onde Jesus está falando a respeito de construção. Ele diz assim: se as pessoas ouvem as minhas palavras e praticam, essas pessoas podem ser comparadas a uma pessoa que construiu a sua casa sobre um lugar firme, sobre uma rocha. Se as pessoas ouvem as minhas palavras e não praticam, elas podem ser comparadas a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E depois que ele fala esse comparativo, ele acaba dizendo assim: porque o vento vai soprar contra elas, porque o rio vai transbordar, porque a chuva vai cair. E dependendo da forma como eu vou lidar com as circunstâncias desses desafios, a casa vai ou não vai desmoronar. O que eu acho interessante do que Jesus está falando nessa referência bíblica é porque ele não diz assim: se você construir uma casa sobre a rocha, você não vai passar por dificuldades. Não, ele diz que nos dois cenários as dificuldades são um real, são um contexto óbvio, fato. Todos nós vamos passar por dificuldades. Contudo, aquele que encontra nas palavras desse Jesus um lugar de segurança e de firmeza, quando as dificuldades vierem, ele vai ter um lugar de resiliência. Porque a gente trouxe no começo da nossa história uma referência onde a resiliência é flexibilidade, é firmeza, aonde por mais tensas que estejam as realidades da nossa vida, elas não se rompem, e, ao mesmo tempo, em determinado momento, elas voltam ao seu lugar de origem. Então, no meu entendimento, se eu puder colaborar na resposta de alguma forma, na minha perspectiva, a fé é um lugar de firmeza onde a resiliência tem
total espaço e lugar para nos trazer de volta ao prumo da esperança. Muito bom. Eu compactuo das suas palavras, estava até procurando o texto aqui, Lucas 6, Lucas 6 a partir do versículo 46, essa questão de construir um alicerce firme. E esse alicerce são as palavras de Jesus. Então eu penso que ali nas palavras de Jesus nós somos destruídos e reconstruídos novamente. Eu gosto muito do que um amigo meu fala, o Cacau Marques, porque a galera costuma usar muito aquele texto, você tem um buraco que só Deus pode preencher. Então, Deus não quer preencher buraco nenhum, Jesus não é tapa-buraco. A verdade é que Deus quer realmente nos destruir muitas vezes e nos reconstruir ao redor dele, e ao redor das palavras dele. E quando a gente, voltando para o início da nossa conversa, e até para uma pergunta que eu te fiz, eu penso isso também, que eu acho que a ideia não é a gente, depois que leva a pancada, voltar ao estado original. Não, nós que acreditamos nessa palavra, nós entendemos que ninguém é bom, certo? Ninguém é bom, então nós queremos ser melhores, nós queremos ser transformados dia após dia à imagem daquele que nos criou. Então acho que a mensagem que a gente deixa então, Igor, para a nossa audiência, é que a gente só encontra, pelo menos da nossa perspectiva, a verdadeira resiliência, que não me leva para o ceticismo, para o orgulho, para a solidão, tendo fé naquele que nos criou. Basicamente seria isso? Porque a gente só entende de natureza quando a gente sabe como a gente foi formado. E eu quero acreditar que o melhor lugar onde a gente vai encontrar o lugar de origem é na origem. Então, quando a gente vai para o lugar da nossa identidade, da nossa natureza e na fé que nós compartilhamos, que determina, que define que a nossa natureza está em Deus, esse é o melhor lugar para eu ter convicção de que eu não sou definido pelo contexto que me aplica hoje, pelo contexto de vida que eu estou vivendo hoje. Tá difícil? Tá. Tá difícil só para mim? Não, tá difícil para todo mundo. Mas Deus é o criador de todos nós. Então é nele que nós vamos conseguir reconhecer quem de fato nós nascemos para ser e quem de fato Deus quer que nós sejamos. Então eu acho que a melhor plataforma para a gente produzir resiliência é a plataforma que nos faz parar de olhar para dentro de nós mesmos como o lugar da nossa esperança e passamos a olhar para o lugar da nossa origem, da nossa natureza em Deus, como esse lugar que nos vai fazer reconstruir essa casa, que talvez até precise mesmo ser destruída para que coisas muito melhores sejam reconstruídas no lugar. É isso, gente. Olhe, tá no fundo do poço, tá ruim, tá escuro, tá na solidão, tá caminhando para o ceticismo. Enfim, olhe para aquele que nos criou. Olhe para ele, nele há esperança. Nós cremos nisso e queremos passar essa mensagem para vocês. Igor, muito obrigado, cara, por essa conversa que você nos proporcionou aqui no Lounge. Bibo, vou terminar do jeito que eu comecei. Sou seu fã, que Deus continue te abençoando demais. Amém. Eu estou aqui na votação para você continuar. Não sei se vai ter outra fase aí, mas eu quero que você fique aqui por muitos e muitos tempos e oportunidades, porque a gente aprende demais e que Deus continue te abençoando e abençoando todo mundo que está aí nos acompanhando. Igor, antes de partirmos, queria que você nos deixasse aí as suas redes sociais ou o que você quer que as pessoas encontrem aí do Igor na web. Onde as pessoas podem te encontrar, se você tem canal no YouTube, TikTok. Eu tenho TikTok, mas é só para rir da desgraça das pessoas, então eu não vou indicar. No Instagram você pode me encontrar no @Igor_Thiago com TH. Eu tenho sim um canal do YouTube de música e de algumas mensagens que se chama Projeto Selah. Selah, como tem lá na Bíblia, entre parênteses, lá tem algumas mensagens que talvez sejam abençoadoras para você. Se você quiser acompanhar, a gente está por lá cantando algumas músicas e mandando algumas mensagens para quem tiver interesse. É isso então, muito obrigado pela sua participação aqui e mais uma conversa no Lounge. Valeu, foi demais mesmo. E é isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.